preocupado com essa. Puxa. Vamos lá, retorna aí. Vamos retornar a gravação. Vamos retornar a gravação Não então passou a aí. meia hora, não? Não. Vamos retornar a gravação normal. Deixa eu ver quanto tempo foi. Veja quanto tempo foi aí para retornar a gravação normal aqui. 14 minutos. 14 minutos. Então nós temos mais 16, né? Não é isso? Isso. Quando quiser, está falando. Estamos aqui com a doutora Delma Gama e Narici no programa Emissora Brasil, Aulas de Direito, Psicologia e Ciências Afins. Doutora Delma, então voltando aqui um pouco ao ônibus, que teve uma parte que passou um pouco cortada no programa, a senhora, o ônibus não estaria em alta velocidade, estaria em superlotação, fez uma curva. Qual é a dinâmica que a senhora vê deste ônibus lá que causou esse acidente gravíssimo em São Paulo? Pelo estado em que o ônibus ficou completamente destruído, é um dos sintomas de velocidade. Porque um objeto em velocidade, quando se choca contra algo fixo, firme, rígido, ele tende a se esbagaçar. Na medida em que ele encontra resistência muito forte, ele se esbagaça. É sinal de velocidade. E o ônibus quebrou a rocha. A gente viu pela televisão, pelas manchetes, que a rocha foi partida. Isso é indício de velocidade. Quanto mais veloz está o corpo, no momento do impacto, mais esse corpo se estraçalha. Então ali há indícios sim de velocidade. Os pneus, deu para observarmos, pelo pouco tempo em que ficaram expostos na manchete, na reportagem, eles não estavam confiáveis também. Não estavam com os antiderrapantes completamente novos como deveria. Esses veículos pesados têm que ter antiderrapantes que segurem o atrito com o asfalto para que o veículo consiga diminuir a velocidade ou parar, se for o caso. E aliado ao defeito que foi constatado nos freios e ao estado psicológico do motorista que estaria nervoso nesse dia, nós tivemos um conjunto infeliz de fatores que levaram a esse final terrível. E poderia ser pior se, ao invés de um barranco, ao invés de uma vala, nós tivéssemos um barranco de altura maior. Ele poderia, porque ele tombou, ele não capotou. Tombar é virar de lado e deslizar sobre o asfalto. Capotar é virar sobre si mesmo várias vezes, o que danifica ainda mais o material metálico do ônibus. Ele tombou, deslizou e caiu na vala e bateu na rocha, partindo inclusive a rocha. Por aí se vê a velocidade em que ele estava pelo tamanho do impacto. Houve sim velocidade excessiva nesse acidente. Então, nesse caso, a gente vai fazer, na questão psicológica, um comparativo com a doutora Kátia Vargas, que ela foi provocada, hipoteticamente. O programa aqui é um programa educacional, científico, cultural, para o senhor e a senhora, o nosso aluno que está assistindo, o profissional que quer um aperfeiçoamento, um aprimoramento, aulas de Direito, Psicologia e Ciências. Então, aqui é um programa inteiramente educacional, mas hipotético. No caso da doutora Kátia Vargas, ela poderia ter tido um surto psicótico pelo estado emocional que ela se encontrou, pelos eventos estressores e tensões que ela obteve quando os rapazes bateram no vidro dela e posteriormente ela saiu em alta velocidade, não é? Então ela pode ter tido um estreitamento da consciência e isso é um surto psicótico e é considerado como um estado crepuscular, em que a pessoa não tem consciência dos seus atos. Nesse momento ela poderia estar no estado de inimputabilidade. Isso pode ser defendido no júri também, além da desclassificação do crime doloso, que seria um dolo eventual, para o crime culposo, perícia, imprudência e negligência. Então por aí nós estamos vendo que estamos assistindo
uma questão interessante, que o motorista também poderia ter tido um nervosismo, e o nervosismo ele altera o estado de nossa consciência. A nossa consciência ela pode ser alterada, seu estado de consciência, com o estresse, com o nervosismo. E esse estresse, esse nervosismo provoca atos automáticos que poderiam sair da perícia dele, da capacidade dele dirigir, e ele ter cometido erro por esse estado de nervosismo também. Poderia também, no caso dele, ter sido considerado um crime doloso contra a vida, crime dolo eventual, assumir o risco de produzir o resultado morte, ou culposo, negligência, imprudência e imperícia. Então são casos que nós podemos verificar que podem realmente ocorrer, e nesse momento que podem ocorrer, nós estamos diante desses casos. Quanto à questão muito importante da perícia, né, a doutora Delma já falou, mas seria bom repetir também um pouco, para que fixasse na mente dos nossos alunos, daqui a pouquinho, a questão do impacto, né, e de que inclusive o perito Molina disse que o carro não tocou na moto, e sim a moto chegou bem perto, mas não tocou, e houve um desvio da moto para fugir do carro que estava à sua frente, pelo contrário, pelas costas, né, no caso. Agora eu diria que esses casos devem ser abordados. Mas não percam, nosso curso de mediação judicial e terapia breve é a segunda turma, a primeira turma está lotada. Assistam 719-9103-0089, 719-9103-0089 e ou pelo e-mail sotribunaljury@hotmail.com, sotribunaljury@hotmail.com. Faça a sua reserva. Primeira turma lotada, segunda turma vai estar lotada. O senhor já pode estar assistindo aula pela internet em julho. Doutora Delma Gama, o perito Molina disse que o carro não tocou. Como que a senhora vê essa situação? Eu sei, Médica. eu não tive acesso, né, nem ao carro nem à moto, mesmo porque eu já sou aposentada. Eu hoje faço pareceres particulares na análise de laudos periciais, inclusive viajo tanto pelo interior da Bahia quanto pelo Brasil, a convite de advogados, juízes, etc. Mas eu acredito que ela se assustou porque ela não sabia quem estava na moto. A pessoa com capacete não está dando para ver. E ela pode ter pensado que seriam assaltantes, alguma coisa assim, e acelerou inadvertidamente, porque o próprio carro sugere isso. É um carro muito potente, um Sportage muito potente, de, vamos dizer, como se diz vulgarmente, de pedal leve, e ela tentou fugir da situação. Ela achou que seria uma situação ameaçadora e tentou fugir da situação ameaçadora que estava se evidenciando ali. Ao passo que quem dirigia a moto pode ter pensado que ela estava se evadindo para não parar e conversar porque que ela teria passado na frente dele ou não teria aguardado que ele saísse da via vicinal, onde ele estava saindo para ter acesso à pista principal. Então houve por parte dos dois pensamentos diversos, mas convergindo para a situação, ela com medo da situação e ele querendo, vamos dizer, tirar satisfação. E ambos não controlaram devidamente seus veículos, tanto que ela virou para o mesmo lado que a moto virou, só que ao alcance dela não estava o poste, estava a grade, e ela bateu na grade. Ela, na verdade, não estava tentando fugir pela orla, que se ela quisesse, com o carro potente que ela tinha, ela podia acelerar bastante e fugir pela orla. Seria difícil ir atrás dela com um carro daquele e ela ir embora. E ninguém depois ia saber quem foi e quem não foi. Ela não bateu na moto. A moto sofreu algum tipo de impacto com alguma calosidade da pista e tombou justamente a ação evasiva dele, foi para o lado, para o passeio, porque é uma ação evasiva natural. Ele não iria fazer uma ação evasiva para o meio da pista, onde estariam transitando os veículos. Essa ação evasiva involuntária normalmente é para o lado mais seguro, para o abrigo, que no caso seria o passeio, né, a calçada, e a grade, que não era a grade
de resistência fixa como poste. Então ele virou para o local de apoio. Só que ao virar para o local de apoio, a moto foi justamente com o restante da velocidade que ainda tinha, impactar-se contra o poste e os dois bateram com as cabeças no poste. Essa foi a razão da morte. Ela teve participação indireta porque estava no sítio do evento. Ela estava no palco do evento. Ambos estavam no palco do evento. Então, ambos teriam culpa. Dolo nenhum dos dois, principalmente ela. Foi lamentável, uma coisa terrível, porque eram jovens filhos únicos. Eu imagino o coração desta mãe, que dor imensurável, que dor indescritível, mas infelizmente não há que se culpar a médica, porque existe uma cultura de se culpar quem ficou vivo. Assim como a polícia tem a cultura de culpar quem está mais perto, quando investiga um crime. Você está perto, você esteve no local, falou por último com a vítima, é você. Não é assim. Temos que investigar com imparcialidade, com isenção e com conhecimento técnico. Eu louvo muito o perito Medina, que se respeita e faz trabalhos memoráveis em prol da justiça. Esse é meu ponto de vista sobre ambos os acidentes aqui expostos. Doutora Delma, eu voltando aqui a um caso muito interessante, já que a senhora está aqui conosco. Foi um caso que chocou o Brasil todo, a gente tem que falar, foi o caso Nardoni. E eu, verificando nos meus estudos, que eu acompanhei a senhora nesse processo, verificando, eu vejo alguns erros, até mesmo dito pela imprensa. Por exemplo, o Tenente Neves teria chegado no local, no caso Nardoni, logo após o crime. E eu tenho gravado, a Rede Globo falou, outras televisões falaram, no sentido de que o Tenente Neves chegou 15 minutos após o cometimento do crime. Como pode ter feito uma varredura em todos os apartamentos, no caso Nardoni, 15 minutos depois? É um caso que nos inquieta, que com certeza vai ter uma reviravolta no futuro, porque a verdade ela pode tardar, mas ela vai chegar, certo? E a senhora acompanhou o caso. Então, especificamente, aquelas 11 vezes de ida ao local, essas coisas todas que a gente faz, a gente não está aqui para agredir, a gente não está aqui para ofender, nós estamos aqui para fazer um trabalho educacional, um trabalho profícuo, um trabalho de dialética, de diálogo, respeitoso, mas no sentido de colocar a ciência, colocar os fatos em primeiro lugar. É importante que a senhora nos diga, no caso Nardoni, o que a senhora vivenciou no caso Nardoni, que foi uma coisa terrível, no meu modo de ver, principalmente com informações que não foram informações muito precisas. Por exemplo, a Cristiane Nardoni teria ouvido de um garçom uma boate com som alto, meu irmão acabou de fazer uma besteira. Isso é impossível, não é impossível, no som alto não bate, a informação não bate. Tenente Neves depois foi acusado de ter sido um pedófilo e se suicidou quando a polícia o iria prender. É informação verdadeira, nós estamos trazendo informações verídicas ao caso. O que a senhora viu, presenciou lá em São Paulo? Eu estive lá também. No caso Nardoni foi um caso de grande repercussão, em grandes perícias e grandes embates sobre os peritos, inclusive com o doutor Jorge Sanguinetti, que fez grandes trabalhos também periciais. Bom, eu não gosto muito de falar do caso Nardoni, principalmente porque eu sofri ameaças de morte. Eu processei no Tribunal de Justiça o juiz que me levou para o plenário do júri, quando não deveria, porque eu, maior de 60, poderia responder os quesitos em minha casa. Eu tinha 6 dias de operada e eu fui levada a plenário para falar sobre o meu parecer. Eu era testemunha do meu parecer, não era testemunha de fato nenhum. Mas a imprensa não informou isso, de forma que eu fui, vamos dizer, torturada. E lá em São Paulo? Psicologicamente. Lá em São Paulo, essa perícia de local. Veja bem, a parte que foi cortada da tela era mínima para você passar uma criança, uma perninha, depois outra perninha, depois um bracinho, depois outro bracinho. Isso não existe. Quem quer matar, evita a complicação. Ele quer o efeito morte rápido. Aquele ferimento que ela tinha na testa foi da tela.
eu passei, esfreguei aquela tela em minha testa, durante o período que eu lá estive, e o ferimento que ficou na minha testa foi idêntico ao da garota. Um ferimento superficial, vamos dizer, queimado pela tela de nylon. Jamais poderia ter havido aquele movimento de rotação da mãe sentada na frente do carro, com o braço segurando uma chave de fenda para fazer assim. Ela passaria com aquela chave de fenda pelo rosto de quem estava dirigindo e o ferimento seria compatível com a chave de fenda, o que não era. Era uma mosquinha compatível com a tela. Compatível com a tela. O casal, eu continuo afirmando, é inocente. As questões a respeito são muito complexas para nós falarmos aqui, mas não existiu também aquela marca da mão da garota na parede, porque quando o pai estava segurando e soltou uma mão, a tendência de uma pessoa que já está inconsciente é que o braço caia assim, e não que ele faça isso na parede, para deixar uma marca. A tendência é essa, cai de vez. Então, jamais poderia ser a marca de um braço. E de que forma foi examinado se foi do lado de fora da parede? Com que aparelho examinaram aquilo ali? Outra coisa, as marcas de sangue, na verdade, que tinham no apartamento, não correspondiam ao sangue da garota. Eram marcas de café que estavam no assoalho. Não existiu, a única marca de sangue foi na tela da janela do quarto de onde ela caiu. O casal é inocente, aquilo foi uma pressão da mídia, uma pressão da acusação, uma história contada por 11 equipes de peritos que estiveram indo e voltando no local. Vocês acreditem que eu analisei o laudo. Existe uma parte no laudo em que os peritos dizem: deixamos de coletar impressões digitais porque a casa estava muito desarrumada, indicando que o casal era acostumado a viver no lixo. Isso não existe. Isso é um juízo de valor. Os peritos conviviam com o casal? Você não pode dizer que alguém vivia no lixo? Se você não convivia, não conhece os hábitos, e por causa disso você deixar de coletar impressão digital? Impressão digital é primordial, você tem que coletar em todos os lugares. Existem muitas coisas, mas eu gostaria de falar particularmente com quem estiver interessado em saber e que vai se convencer, como eu me convenci, de que o casal Nardoni é inocente. Doutora Delma, muito obrigado pela sua presença. Nosso tempo esgotou, extrapolou. Muito obrigado. Assista o nosso programa, Aulas de Direito e Psicologia, professor Martinez e nossos convidados. Doutora Delma vai voltar. E não perca, Mediação Judicial e Terapia Breve, a segunda turma, só tribunaljúri@hotmail.com. Se inscreva porque a primeira turma está lotada. Até o próximo encontro, que será em julho. Muito obrigado. Até o próximo encontro. Um abraço, professor Martinez, doutora Delma, nessa entrevista. Um abração. Um abraço a todos, obrigada. Advocacia delmanarice@hotmail.com. Muito obrigada.